Foi lançado então o novo texto aí do arcabouço fiscal, onde trouxeram então Simone Tebet e Haddad, né, que é o nosso atual ministro aí da Economia, justamente as explicações em relação ao arcabouço fiscal, que todo mundo já ficou esperando há tanto tempo, né, as semanas aí passando e eles falando que iam trazer e de fato trouxeram aí agora, né, com um atraso ainda. Não parece estar muito aceitável aí pelos economistas, principalmente pelo mercado, onde todo mundo acredita aí que o mercado aceitou muito bem pela pequena alta da Ibovespa, o que na verdade já vai começar a cair justamente porque não é um bom planejamento financeiro e econômico aí para o nosso país o que eles apresentaram. Eu vou explicar isso para você hoje, a gente vai ver por cima, claro. Não vou entrar em muitos detalhes, senão esse vídeo fica muito longo. Caso você queira ver com mais detalhes, tem aí vários vídeos no YouTube explicando pausadamente e eu aconselho inclusive você a conhecer sobre isso. Já vou trazer vocês agora para minha tela, a gente vai falar sobre um ponto que eu achei muito importante aí em relação a tudo que foi apresentado do arcabouço fiscal, e a gente vai poder discutir um pouco em relação a isso. Já aqui na minha tela eu tenho toda essa notícia aqui do arcabouço fiscal e algo que me deixou meio assim é justamente a questão do endividamento, do endividamento público nesse caso aqui, onde ele fala que em relação ao endividamento do governo, que isso aqui é um ponto muito importante para a gente, o novo arcabouço fiscal prevê um pequeno crescimento da dívida pública bruta até 2025, a estabilização em 2026 em 76%. Isso aqui é importante para que a gente possa estar analisando justamente porque o Brasil ele vem com uma crescente aí de endividamento, todo mundo sabe disso, o Brasil ele vive endividado e óbvio que se eles deixam aqui que prevê um pequeno crescimento na dívida pública bruta até 2025, ou seja, daqui a 2 anos, muito provavelmente, eu acredito que vai passar um pouquinho essa dívida. Então, pelo jeito, se o nosso país foi caminhando a passos largos, como tem caminhado, aumento de juros e uma dívida aí que não tem como ser controlada, principalmente se acontecer empréstimo de dinheiro, né? Como vocês viram aí, a Argentina ali veio falar sobre essa questão de empréstimo de dinheiro já no começo do ano. Acredito que essa dívida pública bruta vai aumentar sim. Principalmente quando ele fala aqui que caso o governo economize menos que o esperado, a dívida aumentará de 74% do PIB em 2023 para 77% em 2026. O que quer dizer isso, gente? Caso o governo economize menos que o esperado, o que o Brasil tem feito ultimamente, né? O Brasil, durante esses anos, ele tem economizado mais do que o esperado? Não, né? O Brasil tem entrado em dívidas, tem ficado cada vez mais complicada a nossa situação econômica, é tanto que se o Brasil tivesse entrado em menos dívidas e tivesse acontecido cortes de gasto aqui no nosso país, nós não estaríamos necessitando de um repaginamento aqui, no caso do teto de gastos, que agora se chama arcabouço fiscal, então não haveria essa necessidade. Então a previsão é sim de que o país, né, o governo, na verdade, economize muito menos do que o esperado. Isso aí já é de praxe. Outra coisa que o arcabouço fiscal trouxe ali também nessa proposta é justamente a receita e despesa, onde o Brasil, o governo, na verdade, passaria a arrecadar e a questão de gastos seria praticamente limitada a 70% da receita que será arrecadada. E nisso tem um ponto aí que a gente tem que observar em relação ao teto de gastos, que muitas pessoas podem olhar isso com um ponto positivo, de fato seria, né? Você vê que 70% é o limite de um gasto em relação à receita, ou seja, você acumula uma receita X, você só pode gastar 70% em relação ao valor dessa receita que foi absorvida, correto? Acontece que para o governo aumentar esse gasto que ele gostaria de aumentar, e que você sabe que o governo gosta assim de gastar bastante, principalmente quando a gente fala aqui do Brasil, nós temos que aumentar a quantidade de arrecadação. E no Brasil, como que é feita a arrecadação? Através de pagamento de imposto, levando em consideração que o governo não produz nada, né? O Estado em si, ele não é um produtor. Mas você que está me assistindo e é empresário, por exemplo, você é um produtor. Todos nós aqui que produzimos alguma coisa nesse país temos a arrecadação dos impostos, que são um tributo em cima daquilo que a gente produz. Com isso, se o governo aumenta a forma de arrecadação, e nesse caso aqui eu estou falando dos tributos, isso aumenta também a margem dele para poder efetuar os gastos que o governo quer fazer. Nós sabemos muito bem quais são os gastos que o governo quer, e isso em anos nós vemos aí que não é investimento em saúde e segurança, mas sim gastos que o governo
quer fazer por opção própria na questão de destinar dinheiro para outros países, né, financiar alguma coisa em relação a outros países e que o Brasil acaba tendo que pagar a conta no final e o Brasil fala, nós brasileiros queremos pagar mais imposto. Isso deixa até aquela margem para saber o seguinte, será que o brasileiro aguenta pagar mais imposto para que isso possa aumentar então o limite de gastos que o governo pode fazer? Porque uma das desculpas que pode acontecer no futuro, quando houver aí o aumento de imposto, né, que é a arrecadação que o governo faz, eles utilizaram como desculpa para poder reutilizar isso como margem para a gente fazer o gasto necessário, que seria o investimento em saúde e segurança. Acontece que no Brasil é difícil essas coisas serem tão efetivas, né? E dizer que de fato aqui está sendo investido em saúde e segurança, tendo em vista que nós temos o resultado aí na época da pandemia, né? Os problemas aí que nós tivemos de saúde justamente pela falta de investimento. Se durante todo esse governo que nós tivemos aí do Lula, PT no geral, tivesse sido tão formidável e tão assertivo na questão de segurança e na questão de saúde, que é o principal, né, saúde pública, jamais o Brasil teria se dado tão mal com a pandemia, né? E engraçado que durante a apresentação desse arcabouço, eles apresentaram alguns gráficos e teve um que foi bem interessante para a gente observar o seguinte. Como você pode ver, isso aqui é um gráfico que foi apresentado da política da União, nesse caso aqui, né, a receita líquida e a despesa total em relação ao Brasil de 1997 a 2010, e preste muita atenção nesse gráfico aqui, né? Ele começou ali, ó, em 1997 com o crescimento, e lembrando que esse crescimento aqui, muitas pessoas se enganam achando que foi o Lula que promoveu, né? O PT em si promoveu o crescimento já vinha acontecendo na época do Fernando Henrique Cardoso, então o mérito de um crescimento de receita líquida do nosso país não se dá ao PT em si, tá? Então não se engane em relação a isso. Veja a história do nosso país no passado para poder não cair em nenhuma armadilha aí de querer ludibriar alguém com informações mentirosas. E na verdade o que aconteceu? O governo do Lula ele apenas se manteve, né? Manteve esse crescimento porque nós não tivemos aqui nenhum tipo de acontecimento muito importante que viesse a acabar com a economia do país, como por exemplo na época ali do governo Bolsonaro, que tivemos uma pandemia, né, e que aí acabou tendo problemas com a aquisições de muitas coisas, mas olha só que interessante, né, entrando aqui nesse gráfico, o gráfico só vai até 2010, e nós sabemos que a Dilma ali em 2011 estava cuidando, entre aspas, do país, e eles não apresentaram o gráfico após 2010, né? Ou seja, e aí, quando é que foi no ano da Dilma que nós tivemos aí o Brasil sendo afundado? Lembrando que esse crescimento aqui aconteceu também pelo boom das commodities, é outra coisa aí que não foi o Lula, né? Não foi o PT que promoveu isso. E quando chega em 2011, que nós tivemos a quebra do nosso país ali na nossa economia, por que não foi apresentado a continuidade desse gráfico? Porque não vende, né? Isso não fica, não é algo que seria muito positivo para poder a gente apresentar a questão do arcabouço fiscal. Porém, eu encontrei um gráfico aqui, eu vou trazer para vocês, que é o gráfico aqui do panorama fiscal brasileiro, as receitas e despesas primárias do governo central, porcentagem em PIB. Nós temos aqui, ó, 1997 a 2017. E olha só que engraçado, em 2011, olha a queda que nós tivemos aqui em relação à receita líquida, né? Tivemos aqui uma queda bem vertiginosa, isso tá mostrando pra gente justamente como é que foi ali o governo da Dilma, mas não vale muito a pena falar sobre isso, né, já que hoje ela tá aí no BRICS, ganhando seus 290 mil reais por mês, acho que não pega muito bem falar sobre isso agora nesse momento, né, mas fazer o quê, né, assim é o Brasil, eles utilizam de muitos problemas para poder vender alguma coisa, e aqui tem, ó, despesa total, chegando em 2014, 2015, que deu aquele salto, né, ó, saltou a despesa aqui, foi para 20% em relação à nossa receita líquida que estava ali em 17%, né? Ou seja, começou o gráfico a cair, né? Então é um problema que o nosso país passou aqui nessa época da Dilma, onde teve uma queda absurda e se estendeu durante os anos. Então, gente, isso abre um leque muito importante aqui na questão do que a gente vai ver nesse arcabouço fiscal. Eles dizem que isso pode promover um superávit aí na economia do país, mas nos assusta muito os dois pontos que eu trouxe principal aqui para você, que é justamente a questão de ter mais arrecadação de imposto, que muito provavelmente vai acontecer, e eles terem feito essa relação entre receita e despesa, onde a receita
quando tiver um crescimento da receita ali, a despesa pode chegar somente a 70%. Para que aumente, então, os custos, né, os gastos com despesa aqui no nosso país, muito provavelmente vão aumentar a arrecadação de impostos para eles terem mais margem para trabalhar com o gasto, né, com as despesas, e aumentar a despesa com a desculpa de que aumentaram a receita, né. O país, o nosso Brasil, ele tem essa cultura que eu tanto tento mostrar para vocês aqui, que é tão danosa, que é a cultura de você gastar muito dinheiro, né, você não fazer cortes de gasto, né. Aqui não tem uma proposta de cortar os gastos do país, tem uma proposta de tentar aumentar a receita e, obviamente, que como o governo não produz nada, você vai ser o pagador de impostos para que essa receita aumente e, proporcionalmente, nós teremos ali 70% dessa receita destinada para gastos. Então, é aquilo que o governo mais gosta, que mais espera aí com a aprovação desse arcabouço fiscal, se for aprovado. Eu tenho certeza que vai ser aprovado. Nós veremos aí um cenário bem complicado no nosso país no futuro, tá, pessoal? Então, assim, não quero aqui assustar ninguém. Eu gostaria, inclusive, de saber a tua opinião. Deixa o teu comentário aqui embaixo e fala aí o que tu achou desse arcabouço fiscal, o que você acha dessa situação toda que eu apresentei para você, o que você tem a opinar em relação a isso. Será que vai realmente ter um superávit? Será que a questão de despesas, os gastos do nosso país vão diminuir? Com esse arcabouço fiscal, nós veremos aí uma repaginada nessa economia e a gente recuperar o Brasil da época da Dilma, quando ela fundou o nosso país? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e digo a você, pesquise, assistiu esse meu vídeo aqui, mas tem qualquer dúvida? Tem várias notícias aí sobre o arcabouço fiscal, vídeos mais completos no YouTube, não deixe de conferir. Forte abraço, nos vemos no próximo vídeo, valeu, tchau!